Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 70. Bons estudos! Sejam bem-vindos ao meu salão de beleza. Agora, beleza mesmo que vocês vão ver daqui a pouco. Você sabe, às vezes, efetuar potências fica complicado quando os resultados se tornam números enormes. Mas na teleaula de hoje, você vai aprender que algumas propriedades nos ajudam muito no cálculo com potências, tornando essas contas bastante simples. Mas se você também não tem tempo a perder, não vá embora, porque a teleaula de hoje já está começando. Ô, Gil. Fala, Vicente. Você sabe quando é que a gente vai ter as medidas da caixa d'água aqui? Olha, não sei, eu só sei que a dona Maristela aí tá com pressa de inaugurar aí o Instituto de Beleza dela. Pois é, bicho. Enquanto isso, a gente podia ir adiantando aqui o abrigo pra caixa d'água, né, Vicente? Sim, mas sem as medidas, o que a gente pode fazer aqui? Ó, Vicente, a única coisa que eu sei que o vendedor lá da loja me adiantou é que a caixa d'água tem um formato de paralelepípedo, entendeu? E que suas dimensões são 3 números inteiros consecutivos. Ah, consecutivos, que vem um depois do outro. Tudo bem, mas isso aí não adianta pra gente, Gil. Porque pensa bem, a caixa pode ter largura de 1 metro, altura de 2 e comprimento de 3. Ou pode ter 2, 3 e altura de 4. Quer dizer, isso aí não vai adiantar pra gente. Ó, a gente pode ir adiantando o serviço representando o volume da caixa d'água com uma expressão algébrica, tá lembrado? Ah, expressões algébricas. Aquelas com variáveis, quer dizer, que tem letras além dos números. Exatamente, Vicente. É uma boa ideia, hein? Não é? Nós sabemos que as dimensões dessa caixa d'água são 3 números inteiros consecutivos, que podem ser representados por x, x mais 1 e x mais 2. E nós sabemos também que para calcular o volume dessa caixa d'água, basta multiplicar essas 3 dimensões. Ou seja, o volume vai ser igual à largura x, vezes o comprimento x mais 2, vezes a altura x mais 1. É, mas como a gente não sabe as medidas da largura, da altura e do comprimento da caixa d'água, nós vamos parar na expressão algébrica, onde o volume da caixa d'água é igual a x vezes x mais 1 vezes x mais 2, né? E então, Gil e Vicente param nessa expressão ou tentam avançar um pouco mais para adiantar o serviço? Afinal, se soubessem multiplicar as expressões algébricas, que são as expressões com variáveis, eles conseguiriam uma expressão geral do volume da variável x. Assim, para saber o volume da caixa d'água, bastaria substituir o x pelo seu valor logo que ele fosse conhecido. Mas para que eles avancem um pouco mais, devem saber operar com potências para efetuar as expressões desse tipo da forma mais simples e rápida. Como isso é feito? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco em como operar com potências. Para efetuarmos adições e subtrações com potências, devemos antes calcular o valor das potências e depois efetuar os resultados das operações. Isso mesmo, primeiro calculamos o valor das potências e depois efetuamos os resultados das operações. Algumas propriedades operatórias das potências são muito usadas para simplificar os cálculos com potências. Cálculos que, às vezes, podem ser muito trabalhosos. Imaginem, por exemplo, ter que multiplicar 3 elevado a 8 por 3 elevado a 10. Multiplicar 3 elevado a 8 por 3 elevado a 10? Já pensou quanto tempo demoraria para chegar ao resultado se não fosse a ajuda de uma calculadora? Uma demora assim para mim é impensável. Meu nome é Maristela, eu trabalho de dia e da noite, por isso eu não tenho tempo a perder. Aliás, os rapazes lá em cima estão demorando muito para fazer esse abrigo da caixa d'água. Sabe, eu acho que eles não conhecem as propriedades operatórias, que no caso do cálculo algébrico simplificam muito uma expressão com potências.
A primeira dessas propriedades é a multiplicação de potências com bases iguais. Aqui neste exemplo, 2 elevado a 3 e 2 elevado a 5 têm bases iguais, que é o número 2. Ou seja, eu tenho 3 fatores mais 5 fatores. Isso é o mesmo que escrever 2 elevado a 3 mais 5, ou ainda 2 elevado a 8. Em outras palavras, para efetuarmos uma multiplicação como esta, podemos usar uma propriedade do produto de potências. Como as bases são iguais, todas valendo x, é só somar os fatores. Quer dizer que para multiplicar potências com bases iguais, nós repetimos a base e somamos os expoentes. De uma forma geral, podemos dizer que a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n, onde a é um número real e mn são números inteiros. Bom saber disso, né? Então olha agora como a segunda propriedade é muito parecida com a primeira. A segunda propriedade é a divisão de potências com bases iguais. Repare que essa divisão de bases iguais pode ser representada por uma fração. Como seus fatores são iguais, eles podem ser cancelados. Ou seja, para efetuarmos uma divisão como esta, como as bases são iguais, todas valendo x, é só subtrair os fatores. Não é simples? Para dividir potências com bases iguais, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. De uma forma geral, podemos dizer que a elevado a m dividido por a elevado a n é igual a elevado a m menos n, onde a é um número real e mn são números inteiros. Então, não são práticas essas duas propriedades? Então repare como a terceira também é uma mão na roda. A terceira propriedade é a potenciação de potência. Neste exemplo, 3 ao quadrado ao cubo representa a multiplicação de potências com bases iguais. Percebeu? Multiplicação de potências com bases iguais é exatamente a primeira propriedade que nós vimos agora mesmo. E aplicando esta primeira propriedade, nós repetimos a base, que é 3, e somamos os expoentes, que são os números 2, somados 3 vezes. Isso é o mesmo que 3 elevado a 2 vezes 3, o que é igual a 3 elevado a 6. Aí está a terceira propriedade. Para elevarmos uma potência a um expoente, nós repetimos a base e multiplicamos os expoentes. De um modo geral, dizemos que a elevado a m elevado a n é igual a elevado a m vezes n. Sabe, essas propriedades simplificam muito a vida de uma pessoa como eu que não tem tempo a perder. Quer ver só como a quarta propriedade pode ajudar? A quarta propriedade é a distributividade da potenciação em relação à multiplicação. E é perfeita quando você tem um caso como este. Para calcularmos a potência de um produto como este, podemos calcular a potência de cada fator. De uma forma geral, podemos dizer que A vezes B elevado a M é igual a A elevado a M vezes B elevado a M. E tem ainda uma quinta propriedade, que assim como as outras 4, simplificam a nossa vida. Talvez essa propriedade esteja fazendo falta para os rapazes aí em cima. Quer ver como ela é prática? A quinta propriedade é a distributiva da potenciação em relação à divisão. Ela é muito útil quando precisamos resolver um caso como este aqui. É que para calcularmos a potência de um quociente, calculamos a potência do dividendo e dividimos pela potência do divisor. Isso é o mesmo que dizer que para calcularmos a potência de uma fração, calculamos a potência do numerador e a do denominador. Bom, se nenhuma das 5 propriedades operatórias das potências servirem para adiantar o serviço dos rapazes, eu não sei como vou fazer para inaugurar o salão de beleza amanhã. É isso aí, Gil. Com as propriedades operatórias das potências, a gente pode adiantar o nosso serviço e simplificar aquela expressão algébrica, onde o volume da caixa d'água é igual a x vezes x mais 1 vezes x mais 2. É isso mesmo, que ótimo, hein, Vicente? Ó o pé aí. Como esta expressão é uma multiplicação de expressões algébricas, nós podemos efetuar os 2 primeiros fatores aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. E
para efetuarmos os dois fatores restantes, aplicamos novamente a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Assim, nós conseguimos a expressão mais simples que representa o volume da caixa d'água. Tá aí, Vicente, gostei. Com essa propriedade aí, a expressão algébrica que calcula o volume da caixa d'água ficou muito mais simples, rapaz. Mais simples e rápida. Assim que a gente descobriu o valor de x, o resultado aparece num segundo. É, e aí rapidinho a gente preparou o abrigo da caixa d'água para a inauguração do Instituto de Beleza, né? É rapidinho, mas ninguém vai fazer trabalho na correria, não. Porque depois acaba dando algum vazamento de água e vai dar desperdício de água. Isso aí não é bom. Claro que não, né, Vicente? Olha, a água é muito valiosa para ser desperdiçada. Lógico. E outra, o desperdício pode até provocar uma crise no abastecimento, rapaz. Sabe que o abastecimento de água potável é importante para a nossa saúde? Por isso é tão importante preservar os rios e não jogar neles esgoto ou lixo. Afinal, a poluição que é despejada nos rios acaba matando essa importante fonte para o abastecimento de água. E a água é básica não só para a nossa saúde, mas também para o trabalho. Ai, que maravilha, eu já tenho água para trabalhar. Graças a essas benditas propriedades operatórias das potências, os rapazes instalaram a caixa d'água e agora eu posso botar a mão na massa. E agora deixa eu voar que eu não tenho tempo a perder. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, nós vimos que nem sempre efetuar potências é simples, pois os resultados podem ser números muito grandes. E vimos também algumas propriedades operatórias das potências, que ajudam no cálculo com potências, simplificando bastante esses cálculos. Vem. Olha, nas próximas teleaulas você vai ter muitas chances de usar os conhecimentos que você aprendeu hoje. Mas até lá, pegue seu livro e pratique cada uma dessas propriedades. É isso aí. Bons estudos. Tchau! Ah, Vicente, vamos passar mais pra lá?